Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora. Meu nome é Yandra, eu vou ser chair desse debate, chefe de mesa. Ao meu lado vão estar o Rossini e a Andriele. Nós estamos aqui para julgar a final de iniciados do Armorial, cuja moção será: considerando contextos em que o Nordeste brasileiro será divulgado nacionalmente, exemplo, novelas, filmes, documentários, esta casa priorizaria a visão desenvolvimentista em detrimento da visão cultural. Eu vou deixar o microfone lá, caso vocês queiram usar, tá? Mas dito isso, o primeiro-ministro, quando estiver confortável, pode iniciar por até 7 minutos e 15 segundos. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. Bom, de forma inicial, eu trago aqui para vocês um contexto do status quo. O status quo é essa visão cultural. É assim que o Nordeste é dito para o Brasil inteiro e para o mundo. O que tem acontecido no Nordeste hoje em dia? Ele é resumido a isso, a cultura. Não que a cultura do Nordeste não valha o nosso enfoque, ele vale, ela é riquíssima, é histórica, é justa. Só que isso não tem impulsionado os grandes avanços para a região. Avanços que eu digo em relação à prosperidade econômica, de polos de tecnologia e desenvolvimento no geral. O que isso impacta? Quais são os impactos que o status quo tem? A fixação na cultura, que, como eu disse, apesar de ser rica, uma região não prospera estavelmente apenas com isso. Tendo dito isso, eu trago aqui o o stakeholder principal, que nós consideramos principal, que é o nordestino que sai do Nordeste. Por que ele é o principal? Primeiro, o motivo que faz ele sair. Hoje em dia há uma enorme fuga de cérebros em relação a regiões para sul ou sudeste do país, porque aqui existem poucos empregos no ramo de tecnologia, de indústria e afins. Existem poucos, e isso faz com que os nordestinos, apesar de capacitados e que consigam trazer esse tipo de prosperidade para a região, evadem, vão para outras regiões. E aí, o segundo motivo por que esse stakeholder é importante, porque apesar de capacitados e apesar de conseguirem os empregos em outras regiões, lá recebem o preconceito fortemente, unicamente por serem do Nordeste. Então, os impactos dessa região, dessa estrutura para a questão econômica da região, mas também para os próprios nordestinos, é absurda, e a solução para mitigar esse problema é a da visão desenvolvimentista sobre a nossa região. Por isso eu vou fazer uma comparação entre o que aconteceria com esse desenvolvimento e o que não acontece, o que agora não acontece. O objetivo disso tudo é chamar a atenção para o Nordeste dessa possibilidade de aprimoramento, a possibilidade de abrir uma outra porta. Ninguém aqui está falando de acabar com o turismo ou acabar de retratar as raízes nordestinas. Não é isso, mas é acrescentar. Essa junção só acontece em um cenário, e é o cenário do governo. E é por isso que a gente ganha esse debate. O outro ponto que eu vou trazer aqui é o fator da estabilidade e segurança para a economia nordestina. Acabamos de passar por um período de pandemia em que o Nordeste brasileiro sofreu muito por ter a sua economia baseada no turismo e em coisas multáveis como clima, poluição, a pandemia em si e etc. Esse cenário todo é instável para uma região, e uma região não pode ou não deve se concentrar apenas nisso. Recebe seu apoio. Você não acredita que priorizar essa parte mais tecnológica vai fazer com que, querendo ou não, a forma cultural ela não seja vista, e esse nordestino vai ser mais ainda estigmatizado? Com certeza não. Por quê? A divulgação dos valores nordestinos, da cultura, do turismo, das nossas belezas naturais já é eficiente. O Nordeste já é considerado um grande ponto turístico e rico na cultura. O Nordeste ele é representado nas novelas hoje em dia, culturalmente. Ele é representado. Essa cultura não vai ser apagada, a gente não vai deletar da mente de ninguém os ideais que já foram colocados, a propagação que já tem para o Brasil. Não é isso que vai acontecer. Se vocês trouxerem isso, não é o melhor debate, vocês estão querendo agir no pior cenário do governo e que não vai acontecer. Vou aqui dar um exemplo dessa junção, que é a região norte. A região norte do país enfrentou grandes problemas com o desenvolvimento de tecnologia e sempre foi vista pela questão cultural, indígena, Amazônia, essas coisas todas.
A partir da iniciativa de desenvolvimento da cidade de Manaus, especificamente, no estado do Amazonas, com a instalação da Zona Franca e sua divulgação em documentários, filmes, propagandas, o norte do país passou a ser visto, mais precisamente o estado do Amazonas, como um potencial tecnológico e cultural, porque não foi apagado os outros valores que o norte tem para dar. Então, essa junção das ambas características só são possíveis para o Nordeste em um dos cenários que vão ser apresentados aqui. E, de novo, é o cenário do governo. Aceita o apoio. Como representar o Nordeste como polo de desenvolvimento tecnológico em filmes, novelas, etc., vai fazer com que ele se torne um polo tecnológico e econômico na realidade? Porque ele não é visto dessa forma. Se você não é reconhecido assim, não tem como ter o incentivo. É a partir do incentivo das pessoas verem a oportunidade lá, a oportunidade de chegar em empresas, que assim ele se desenvolve. Vou citar um exemplo aqui para ficar bem claro a resposta do POI. Seguinte, o Nordeste, inclusive o Rio Grande do Norte, recebeu grandes incentivos para energia eólica. E assim, outras empresas de energia sustentável se viram seus olhares para cá porque obtiveram os resultados. É só a partir dessa visão, de trazer essa visão e expor isso, que mais e mais incentivos vêm. E mais indústrias também. Vou trazer aqui algo que a oposição já provou, que eles querem pintar o cenário de que a cultura nordestina não vai ser o foco, ou então que vai ser apagada. Isso não vai acontecer, porque, de novo, a divulgação dessa cultura ela já acontece e foi suficiente para o Nordeste ser reconhecido por isso. Ele é reconhecido por isso. Esse é o status quo. Ele é reconhecido por isso. A tentativa de adicionar a visão desenvolvimentista é para a gente conseguir acomodar aqui dentro da nossa região tão grande, tão vasta, tão rica e tão capaz de desenvolver tecnologia, que assim a gente consegue unir os dois. O Nordeste é um polo cultural, mas também pode ser um polo tecnológico. Aqui temos pessoas tão capazes de serem capacitados e grandes CEOs de empresas. O Nordeste é capaz, então por isso ele deve ser visto dessa forma, ele deve ser representado assim. Por isso, muito orgulho em propor. Boa tarde, eu sou Ana Luísa. Todos conseguem me escutar sem o microfone? Eu acho que precisa de microfone, então tá certo. Com isso, eu inicio o meu discurso em 3, 2, 1. Para fins desse debate, eu quero esclarecer que eu vou assumir uma posição, eu vou assumir um lado nesse debate. E não acreditar que existem possibilidades, as duas possibilidades em um só. Porque, claro, você considera que terão os dois lados do seu debate. Você considera que terá desenvolvimento e considera que terá cultura do seu lado. Mas o debate não é sobre ficar em cima do muro. É sobre perceber que é um em detrimento do outro. Com esses esclarecimentos feitos, eu gostaria de indicar que o cenário que nós vivemos hoje no Brasil é um cenário de desrespeito e caricaturização da cultura nordestina nas outras regiões brasileiras. Assim, o desrespeito da cultura faz com que ela seja vista como uma cultura pobre, como uma região pobre. E aí, fomentando a cultura, que as pessoas vão começar a valorizar mais aquela região. E não acreditando que ela é uma região tecnológica, uma região polo industrial, assim como outras cidades do Brasil. Indicando as suas singularidades a partir de sua cultura, que as pessoas perceberão como a região é rica e poderá se desenvolver. Primeiro, apresentar a cultura nordestina para outras regiões. Precisamos apresentar a cultura nordestina para outras regiões para diminuir estereótipos e criar mais respeito e interesse que atraem as pessoas. Como Clara bem concedeu, a cultura nordestina com uma cultura rica, uma cultura diferente, com artes vivas e abrangentes. E isso deve ser divulgado de forma exata e não de uma forma estereotipada, como muitas vezes é feito, com um mecanismo de visualização, para que as pessoas de outras regiões entendam como a cultura nordestina é, de fato, com que elas normalizem e não que elas façam o sotaque nordestino como um motivo de escárnio, ou achem que o nordestino é um sertanejo que vive na seca, porque a cultura ela vai ser passada, ela vai ser divulgada de uma forma
realmente como ela é, e no mecanismo de visualização as pessoas vão normalmente normalizar mais aquilo, normalizar uma cultura que é negligenciada, para que com a normalização se fomente mais respeito, e com isso, nos outros estados brasileiros, a xenofobia não seja tão abrangente, porque Clara mesmo concedeu que o nordestino que sai do Nordeste chega a outros espaços, ele é uma figura negligenciada, uma figura estereotipada, e assim, no nosso cenário, com que a cultura é realmente rica e valorizada, esse nordestino que sai do Nordeste e chega a outros estados, ele não vai ser visto como uma figura inferiorizada. Eu aceito o Pode Caio. Deputada, como uma sociedade capitalista, ela vai valorizar mais a cultura do que aspectos de desenvolvimento econômico e tecnológico? Aí você acha que em um cenário de divulgação nas novelas a gente vai mudar todo um aspecto da cultura de um cenário capitalista do mundo? Não é isso que eu tô querendo propor, Caio. Nós queremos propor mais respeito para os nordestinos. E, como eu falei, os impactos disso, de toda essa normalização e esse respeito, é que vai gerar um apreço pela cultura. E com o apreço da cultura, as pessoas procurariam o local. Então, como Clara já antecipou, nós não concedemos que o turismo vai acabar, mas concedemos que, fomentando a cultura e gerando um apreço, as pessoas procurariam mais o local para visitar, e o turismo ele vai ser aumentado, que é uma das principais atividades econômicas do Nordeste, porque as pessoas procuram lugares pela cultura e singularidade que aqueles lugares oferecem. Então eu não vou para um lugar porque ele simplesmente é um polo econômico, um polo industrial sem vida. Não, eu vou a um lugar para ver suas belezas, para ver sua cultura, para ver seu povo rico, e assim atrair mais pessoas. Então, um grande exemplo disso é a novela Flor do Caribe, que foi feita em Bahia Formosa. E isso gerou um grande turismo para a cidade. Isso ajudou muito a economia de uma cidade que era pequena. Uma economia de uma cidade quase que esquecida. E, justamente, o Nordeste ele tem as suas próprias singularidades. Expressar o Nordeste como centro tecnológico, como São Paulo, distorce aquilo que o faz diferente das outras regiões, que faz com que as pessoas queiram visitar o Nordeste. E essa equivalência não criaria um respeito ao nordestino, que ainda é estigmatizado por sua cultura. Então, o nordestino ele já é visto como mão de obra barata nas outras regiões. Se nós virmos enfatizar os aspectos econômicos, equiparado com padrões de polos econômicos para esse lugar, estigmatiza e submete ainda mais o nordestino a uma visão econômica que vai fazer com que a sua história não seja perpassada, seja colocada de lado, e quando ele chegue nas outras regiões do Brasil, ele seja visto como alguém ainda mais submetido à atividade econômica e uma mão de obra que seja mais atrelada justamente a essas atividades. Então, agir por meio da cultura é fazer com que o nordestino seja respeitado fora, é fazer com que as pessoas vejam o Nordeste como um lugar atrativo, vejam o Nordeste como um lugar rico, um lugar diferente das outras regiões. Não é acreditando que o Nordeste já é um polo econômico forte que ele vai se tornar rico. Não é mostrando para as pessoas o Nordeste já é um polo econômico forte que as empresas vão lá no Nordeste já vão acreditar que ele realmente é um polo econômico forte, sendo que as empresas ao chegarem no Nordeste elas vão perceber como que funcionam as dinâmicas econômicas aqui, vão ver que o Nordeste não é um polo tecnológico, não é um polo forte, que isso ainda tem que ser desenvolvido, e não pintar uma imagem de que ele já de que o Nordeste é uma São Paulo, de que o Nordeste é um Sudeste que nem o Sudeste do país. Então, no status quo que a gente vê, não é o status quo que a cultura nordestina está sendo realmente respeitada. Juliette, quando chegou no BBB, a gente viu que não foi isso que aconteceu. Agora, se fosse um carioca chegando no BBB e defendendo as suas raízes cariocas, defendendo que ele veio da favela, ele seria muito mais respeitado, não seria motivo de escárnio quando foi Juliette, justamente por ela ser uma nordestina convicta e uma nordestina que acredita nas suas raízes e que defende as suas raízes. E é justamente esse cenário que a gente se opõe. E com isso eu tenho muito orgulho ao meu povo. Boa tarde a todos. Todos me escutam bem? Show. O
vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Primeiramente, antes de tudo, eu vou ler novamente a moção. Esta casa priorizaria a visão desenvolvimentista em detrimento da cultural. Isso é muito importante porque a primeira oposição já chega aqui falando que um é em detrimento do outro, que se a gente escolher um modelo, a gente vai simplesmente estar suprimindo e excluindo outro modelo. Não. A gente quer priorizar a visão desenvolvimentista e agora eu vou falar o porquê. Qual é o problema dessa moção? Como o Nordeste ele está sendo visto nacionalmente. E aí um pouco de contexto que Clara já trouxe muito bem, é que existe um contexto de estigma, existe uma visão preconceituosa de que o Nordeste ele é relegado à seca, de que o Nordeste é relegado a fome e etc. E isso é prejudicial porque cria uma imagem meio deturpada, acentua esses estigmas. E aí, falando um pouco sobre o que Clara trouxe, isso vai permitir, primeiro, diminuir essa visão preconceituosa, essa visão estigmatizada, priorizar essa visão desenvolvimentista, vai permitir divulgar a região como um polo econômico e tecnológico, seguindo esses padrões tanto estéticos como financeiros. Isso vai amenizando essa ideia de que é uma região que é apenas uma região que possui seca, que possui um solo rachado, que possui fome. E o exemplo que a oposição também traz aqui é isso. Juliette, quando chegou no BBB, foi extremamente estigmatizada. E é isso que a gente está propondo aqui, diminuir essa visão preconceituosa. E o segundo ponto que, claro, também vem aqui e fala sobre essa permanência desses indivíduos na sua região. E um terceiro que eu gostaria de frisar em relação, que é um mecanismo, priorizar essa visão desenvolvimentista é um mecanismo que permite a identificação desse nordestino para além dos valores culturais. A gente não está suprimindo, novamente, a gente não está suprimindo nenhum valor cultural. A gente quer mostrar outras alternativas, e isso é muito importante. Outras alternativas, tanto no ponto da identificação, como no ponto econômico, que eu vou falar mais um pouquinho quando a primeira oposição vem aqui e fala de turismo. Desenvolvendo melhor isso. Além de ser um valor identitário, possui um impacto, porque essa região passará a se identificar com essa realidade econômica. E aí, falando um da segunda oposição, que já veio aqui na fala de Clara, propicia-se instabilidade econômica. E agora eu vou explicar por quê. Ao passo que eu estou investindo nessa visão desenvolvimentista, vai existir um maior fomento de políticas destinadas a possibilitar o desenvolvimento na região. E aí, dois impactos principais. Tanto o impacto micro, que aí vai ser relacionado ao indivíduo, como o impacto macro, que vai ser relacionado à coletividade, que a gente está se referindo aqui à coletividade do Nordeste. E o micro por quê? Porque vai permitir essa maior identificação e autoestima desses indivíduos, que agora eles terão outros meios, como eu já falei, além dos culturais. Por exemplo, e aqui eu trago um exemplo muito, muito claro, muito pertinho da gente, não precisa correr para longe, não. É um indivíduo que mora, por exemplo, em Caiçara dos Ventos, aqui no interior do Rio Grande do Norte, que ele tá vendo ali diariamente eólicas sendo instaladas em sua região. Agora ele vai passar a enxergar e entender que a sua região, ela também tem capacidade e tem possibilidade de ser reconhecida como um polo econômico, como um polo tecnológico, assim como outras regiões, assim como São Paulo, existe essa possibilidade também. E aí, falando sobre o impacto macro que eu falei aqui, permite, mesmo que indiretamente, talvez nem tão indiretamente assim, o maior incentivo dessa própria região. O Nordeste ele vai passar a incentivar e a promover em seus estados um maior incentivo em relação às questões econômicas e tecnológicas. Mas como? Como isso vai acontecer? Ao passo que a gente está fomentando essa visão, ao passo que a gente está investindo nessa visão desenvolvimentista, os estados eles vão ter que passar a implementação de desenvolvimento econômico e tecnológico. Se ele quer investir nessa visão desenvolvimentista, se ele quer que o Nordeste seja visto dessa forma, ele vai ter que passar a promover ações. Então, além de ter um valor identitário, um valor para o indivíduo, que é extremamente benéfico, existe um valor coletivo maior em relação a que essa região ela vai, de fato, conseguir um desenvolvimento e outras alternativas, tanto em questões individuais como coletivas. E aí, quando a primeira oposição vem aqui e fala que o valor cultural ele será amenizado, eu já expliquei novamente no início desse discurso, a gente está falando em questões de priorizar, a gente não está falando de suprimir ou excluir as questões culturais que já aceitamos que são extremamente relevantes, mas que no nosso cenário é mais vantajoso, tanto por esse impacto micro como coletivo, como macro. E também em relação ao fato de que
quando a primeira oposição vem e fala em relação ao turismo e de que isso vai suprimir o turismo e que etc., a gente tá falando que o aumento da tecnologia vai aumentar o turismo. A gente quer justamente fornecer ao Nordeste outra fonte de riqueza para aumentar a sua estabilidade. Porque ao passo que eu deixo o Nordeste relegado só ao turismo, isso é instável, é preocupante, é muito preocupante. A gente tá aqui fornecendo outras fontes, a gente tá fornecendo outras fontes de riqueza e outras fontes de avanço tecnológico e econômico. E numa lógica capitalista, a gente tem que mostrar as capacidades da região. E é assim que a gente vai conseguir esse respeito que é tão necessário e tão valorizado aqui pela primeira oposição. A gente precisa mostrar que existem capacidades. Dentro dessa lógica capitalista, em que só é valorizado o lucro, a gente tem que mostrar que sim, o Nordeste tem capacidade, tem possibilidade e a gente necessita de outras fontes, de outras formas para desenvolver, e é por meio dessa visão desenvolvimentista que a gente consegue, tanto no identitário individual como no macro, porque mesmo que indiretamente, e como eu falei, nem tão indiretamente assim, a gente vai conseguir um maior desenvolvimento para a região, e com isso, muito orgulho em propor. Antes de começar, boa tarde a todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês nessa final. E queria agradecer principalmente a SDP. Obrigado por tudo aí, galera! Uhul! Vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom, mesa, eu quero que vocês percebam como o primeiro governo, ele simplesmente pinta um cenário completamente controverso. Ele acaba ficando em cima do muro em todo o discurso dele. E aí eu vou dizer o porquê eles ficam em cima do muro. Raíssa, ela chega aqui pra tentar justificar a fala de Clara, dizendo que priorizar não é suprimir. Mas, mesa, entenda, se você prioriza algo, você suprime a outra. Você diminui ela, você diminui a frequência, você deixa ela cada vez sendo mais negligenciada. Ou seja, se a gente vai trazer uma maior visualização de questões mais tecnológicas, consequentemente, a gente vai deixar de falar mais da cultura. E essa cultura, ela vai ficar cada vez mais invisibilizada. E aí a gente precisa entender sobre isso, porque eles simplesmente ficam no muro o tempo todo, eles não conseguem se posicionar em nenhum momento nesse debate. E aí a gente precisa entender o porquê a gente, na primeira oposição, consegue trazer um traçado melhor sobre toda essa pauta. A gente precisa começar a falar também sobre o consumo. Como foi trazido em um pós sobre a questão do capitalismo, o consumo, ele tá diariamente dentro da gente, não tem como correr. E o capitalismo, como ele faz com tudo, ele tomou conta também da parte cultural. Quando a gente fala de divulgação em filmes, novelas, filmes e documentários, o que é que você quer assistir? Você quer assistir uma novela, um filme, um documentário que fale sobre aquele local, sobre o brilho, sobre como ele emana energia, sobre como ele é incrível, sobre todas as relações sociais que tem ali, sobre música, sobre dança, sobre arte, sobre comida. Você quer ouvir isso ou você quer ouvir sobre como criar uma usina hidrelétrica em algum local, no meio de algum local fictício? Então, a gente tem que entender que as pessoas possuem necessidade de consumo cultural. Eles vão estar ali assistindo, eles vão estar consumindo coisas que realmente sejam, muitas vezes, lúdica, imagética, principalmente imagética. Então, a gente vai precisar realmente sentir parte daquilo. A gente vai ver aquela cultura de uma forma muito mais positiva. O lado tecnológico, ele não é atrativo e a gente precisa simplesmente focar nessa divulgação. O primeiro governo, ele pinta um cenário onde simplesmente essa divulgação, ela vai vir e ela vai resolver tudo. Ela vai fazer com que as pessoas investam mais, ela vai fazer com que as pessoas vejam mais esses polos tecnológicos, sendo que não vai. A gente tá falando de novela, a gente tá falando de filme, a gente tá falando de documentário, a gente tá falando sobre coisas que realmente fazem com que as pessoas sintam atração por aquilo. O polo tecnológico, ele não é atrativo para essas pessoas, não é atrativo de uma forma cultural, não é atrativo de uma forma visual para essas pessoas. Ele acaba não sendo atrativo para meios de publicidade, para meios de divulgação e por ser uma forma difícil também de entendimento, principalmente não acessível para o eleitor razoável médio, que muitas vezes não entende sobre nada dessas questões tecnológicas. Então, no nosso cenário, a gente consegue atrair muito mais pessoas para entender sobre o Nordeste, entender qual é a necessidade do Nordeste, entender quais são as demandas do Nordeste, entender que sim, existe pesquisa e diferentemente do que o governo pintou, o Nordeste não é uma região pobre. A gente tem sim pesquisa, a gente tem investimento
investimento, a gente tem muita coisa. O problema é que tudo isso fica invisibilizado, tendo em vista todos os outros polos muito maiores que estão por aí. Então, pelo lado cultural, a gente consegue fazer com que as pessoas gerem uma confiança muito maior do que é essa região tão rica. E aí, a gente aqui já engajando com o point que Caio fez pra minha colega. Como uma sociedade capitalista vai preferir o lado cultural, pode abaixar a mão, ela aceitar aí 4 minutos e 30. Como uma sociedade capitalista vai preferir o lado cultural em vez do tecnológico. O capitalismo, ele abarca a cultura, querendo ou não, e ele se apoia dela também. Ou seja, divulgar o lado cultural é pensar de forma econômica também. Então, no nosso cenário, a gente consegue abarcar lado cultural, a gente consegue trazer mais pessoas pro Nordeste, a gente consegue fazer com que tudo isso seja feito também olhando para a economia. Então, a gente consegue realmente abarcar um cenário muito maior, enquanto o governo nem tenta. Aceite, Pai de Clara. Pronto, é o que fez milhares de nordestinos evadirem da região, desde retirantes morrendo de fome sem emprego, até profissionais capacitados atualmente, foi o fator econômico, e por isso ele é mais urgente que o cultural. Ok, o fator econômico ele é extremamente importante, mas aí você está pintando um cenário onde todo mundo, inclusive hoje agora, onde o Nordeste ele tem se desenvolvido extremamente todos os dias, tanto pro lado do turismo, quanto o lado até mesmo de outras profissões aqui dentro. Como você mesmo falou, tiveram diversas implementações de usinas realmente. Então isso também está trazendo um maior desenvolvimento econômico para essa região. O problema é que a gente tem uma pintura social e econômica do país inteiro de que o Nordeste não tem economia, que o Nordeste não dá para você trabalhar, e isso justamente é apresentado em novelas, onde eles reforçam cada vez mais um lado estereotipado atualmente. Por isso que a gente precisa reafirmar essa divulgação cultural de forma consciente, e aí divulgando de forma consciente as pessoas vão sentir parte daquilo realmente, vão fazer, putz, realmente isso aqui faz sentido e vale eu ficar aqui sim, e não simplesmente evadir para outro lugar. Antes de continuar, tem mais algum point? Ok, aqui a gente vem para a fala de Clara, quando ela fala sobre o Nordeste pobre, a fuga de cérebros, o preconceito. O Nordeste ele tem uma força tecnológica. Todo o cenário do governo ele é falado como se em uma novela, filmes e etc. fossem simplesmente consumidas apresentando coisas tecnológicas que nem necessariamente são da região. E aí, por que não necessariamente são da região? Porque simplesmente vão ser pintados padrões estéticos e financeiros dos grandes centros. Ou seja, vai ser um padrão vibe São Paulo para ser trazido, basicamente, os padrões estéticos e financeiros para o Nordeste. Ou seja, isso não vai funcionar, porque a gente não está falando das necessidades claras que o Nordeste tem, da economia clara que o Nordeste tem, da cultura clara que o Nordeste tem. A gente vai estar falando sobre uma cidade que ela é movida simplesmente pelo dinheiro. E o dinheiro não é tudo, porque em algum momento você vai cansar e você precisa consumir cultura sim. Você precisa ter aqueles momentos de lazer, porque eles também são importantes para te fazer quanto cidadão. Então, simplesmente, o governo, ele pinta um cenário onde o lado da economia, ele simplesmente resolve qualquer problema do mundo. E ele não resolve. Em qualquer cenário, as pessoas vão continuar saindo para outras regiões, para estarem trabalhando em outros locais, para estarem ganhando dinheiro em outros locais. A fuga de cérebro não vai acabar no cenário deles, gente. Vai continuar também no cenário deles. E é uma coisa que eles precisam aceitar. Só que no nosso, pelo menos, as pessoas elas vão se sentir parte. E elas vão dizer, putz, aqui realmente eu posso fazer alguma coisa. Porque aqui é bonito e aqui tá sendo televisionado para todo o país ver que aqui realmente é bonito. Com isso, vai fazer com que mais pessoas venham para o Nordeste e vai reafirmar realmente nossa cultura, nossa identidade e toda a nossa economia também. E aí, a gente precisa entender também sobre a questão que elas falaram que melhora o preconceito. Como que melhora o preconceito se vão ser realmente seguidos só padrões estéticos de outra localidade que não vão falar em nenhum momento sobre o Nordeste? Então isso elas não conseguem engajar em nenhum momento. Dessa forma, termino meu discurso e tenho muito orgulho em me opor. Antes de iniciar meu discurso, eu só queria mandar um beijo para uma pessoa muito especial que está aqui na plateia, que faz aniversário hoje, que é minha irmãzinha. E se eu tô aqui em grande parte, eu devo isso a ela. Mas, vamos lá. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, o que as primeiras casas trouxeram aqui foi uma redução do debate em relação ao que ele realmente pode ser. Vamos lá. Primeiramente, o primeiro governo traz a questão da fuga de cérebros, a questão da xenofobia, que de fato são questões muito importantes e que são melhor lidadas no nosso cenário. Mas aqui nós vamos falar como a gente, além de conseguir
melhorar a questão da xenofobia, que já é uma questão muito, muito latente no nosso cenário, nós também conseguimos alterar a participação democrática da região Nordeste por meio de uma mitigação desses estereótipos que são atualmente divulgados. Vamos lá. Seguinte, a primeira oposição trouxe aqui que o Nordeste, a partir do que tem sido divulgado atualmente, já é visto como um ótimo polo cultural, já é visto como, enfim, uma região em que as pessoas querem visitar, as pessoas querem ver as belezas. E, de fato, as pessoas querem vir para cá, as pessoas querem viajar para cá, as pessoas querem passar as férias aqui, as pessoas querem se aposentar aqui. Mas poucas pessoas realmente querem vir morar aqui, investir aqui a longo prazo, em detrimento de um investimento sazonal, e simplesmente trazerem suas empresas para cá, estabelecerem suas vidas aqui, trabalhar aqui, contribuir com o crescimento econômico daqui de uma forma duradoura, de uma forma potente de fato, muito diferente do que a gente vê no status quo atual. Eu vim para cá de São Paulo e quando eu saí daqui eu ouvi muitas pessoas dizerem: oxe, vai fazer o que no Nordeste? E são as mesmas pessoas que atualmente vêm para cá viajar, tirar foto, enfim. São as pessoas que mantêm essa imagem de que o Nordeste se reduz às praias, se reduz ao forró, às comidas típicas, e tudo isso de fato é muito bom, mas ainda não resolve o problema da discriminação e da xenofobia que é extremamente latente no cenário atual. A gente precisa lidar com a realidade material do Nordeste, e a realidade material faz com que as mudanças climáticas e a falta de desenvolvimento que infelizmente ainda acomete a região faça com que muitas pessoas tenham que sair daqui, tenham que evadir do Nordeste, precisem migrar para outros lugares, muitas vezes contra a sua vontade, e ainda que qualificadas, essas pessoas muitas vezes não conseguem emprego nessa região para a qual elas foram unicamente em busca de subsistência, simplesmente pelos seus trejeitos, pelo seu jeito de falar, pelo seu sotaque, pelo seu linguajar, pelos seus costumes, etc. Então, essas pessoas já são isoladas naquilo que era o principal objetivo delas, conseguir emprego. E, além disso, muitas vezes, além da dor de ter que sair de sua casa, além da dor de saber que não está podendo atuar com o desenvolvimento da sua própria região, por meio do desenvolvimento, por meio do aprendizado que conseguiu, por meio dela, essas pessoas se sentem ainda mais isoladas no sentido de que, a partir do momento em que elas precisam ou sentem que precisam se encaixar nesse ambiente para sobreviver, elas acabam por perder as suas raízes culturais. Elas acabam por deixar de lado aquilo que participa das suas origens, aquilo que faz com que elas sejam o que são. As pessoas que saem daqui e vão para outras regiões tendem a se padronizar de acordo com o que aquelas regiões pedem. No nosso cenário, a partir do momento em que nós, já aceito POI, a partir do momento em que nós trazemos produções culturais que moldam o imaginário nacional de forma a trazer empresas para cá, a trazer a visão do Nordeste como uma região que de fato está aberta ao desenvolvimento econômico, que de fato está aberta à inserção do mercado externo. Aqui nós moldamos o imaginário nacional por meio dessas produções que foi trazido aqui pela oposição, que não são tão relevantes. Nós discordamos, a cultura tem um potencial imenso de moldar o imaginário nacional, e é justamente por meio da modulação desse imaginário que empresários, que donos de escritórios, que pessoas que querem instalar negócios tentem migrar para cá em uma tentativa de estabelecer seus negócios, suas empresas, em uma região que está em constante desenvolvimento. A partir do momento em que nós trazemos essa visão desenvolvimentista, que é, sim, muito mais importante, muito mais relevante na realidade material que vivemos, que é a do capitalismo. Nós precisamos jogar com as armas que nós temos. Nós vivemos em um sistema capitalista que prioriza o lucro acima de qualquer outra coisa. Então, nós devemos, sim, em razão desses problemas que nós estamos vivendo agora, que fazem parte da nossa realidade material, ceder de certo modo a esse status quo para trazer essa imagem valorativa aqui para a nossa região. E isso vai impactar tanto em relação à geração de empregos, ao maior desenvolvimento econômico aqui, no geral, muito maior do que o turismo pode trazer com seus investimentos sazonais, como também fazer com que essas pessoas que costumam sair do Nordeste, perder suas raízes em outros lugares, não precisem mais sair daqui, possam continuar aqui, possam contribuir com o desenvolvimento da região.
E as que precisarem sair, eventualmente, as que quiserem sair, porque aqui vai ter emprego, mas se eventualmente alguém quiser sair, serão pessoas que serão mais respeitadas por meio da ampliação desse imaginário nacional de que o Nordeste não se resume à cultura, não se resume à praia, não se resume à comida típica. O Nordeste é muito mais que isso. E a partir do momento que nós temos essa visão desenvolvida por meio das mídias, que tem a função de influenciar, é exatamente esse o papel social da mídia. Então, dizer que a mídia não influencia é simplesmente negar absolutamente todo o papel social que ela tem. Mas beleza, essas pessoas serão menos discriminadas devido à ampliação desse horizonte de estereótipos que costumam ser jogado em relação a elas. Aceito o ponto, já acabou o tempo. Então você não acredita que é um salto lógico muito grande você dizer que a divulgação gera um investimento para fazer isso acontecer? Não acredito não, porque as pessoas, os donos de empresários também são pessoas que estão sujeitas ao que a cultura impõe. Então são pessoas que também serão afetadas por aquilo que vai ser divulgado na imprensa. São pessoas que vão olhar aquilo e pensar, Nordeste, um ótimo lugar para colocar minha empresa. São pessoas. E são pessoas que também estão, como eu posso dizer, subordinadas de certa forma a esse poder de persuasão que a mídia traz. E além disso, vou trazer outro ponto, que é o da democracia. A partir do momento em que nós temos o Nordeste sendo visto como uma região de pessoas pobres, de pessoas que simplesmente vão votar em quem der a melhor esmola. Foi o que nós vimos na eleição 2018. Todo mundo simplesmente descreditando absolutamente o Nordeste. Essas pessoas nordestinas com a baixa autoestima intelectual decorrente dessa discriminação tendem a votar em candidatos que vão priorizar o Sul e o Sudeste. É o que aconteceu agora. Nós estamos aqui com um candidato que simplesmente não dá a mínima, com um presidente que simplesmente não dá a mínima pra gente, que foi eleito majoritariamente pelo Sudeste e pelo Sul, e que simplesmente foi votado por muitas pessoas do Nordeste que estavam abaladas com a questão da autoestima intelectual, que simplesmente acreditavam que não sabiam votar, que estavam sujeitas a esmolas. E com isso encerro meu discurso. Orgulho demais em propor. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Boa tarde, mesa. Boa tarde, meus colegas debatedores. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês esta tarde. E eu preciso, antes de tudo, no meu discurso, explicar exatamente como é que essa representação funciona. Porque muito foi debatido nas bancadas, mas a gente precisa realmente entender qual é o valor de você estar dentro dos filmes, dos documentários, das séries, como uma pessoa nordestina e como uma cultura nordestina. Quando você está assistindo um filme na televisão, num domingo de tarde, você está internalizando tudo aquilo que está sendo passado para você por meio da televisão. Quando você está vendo, por exemplo, um nordestino que só fala sobre cuscuz, que tem um sotaque, que é tudo reduzido a um Paraíba, você internaliza a ideia de que o nordestino é isso e apenas aquilo. Pois bem, por que do jeito que o status quo está agora, não é necessariamente o que a gente precisa levar para frente? Não é a visão estereotipada do Nordeste que está sendo até agora. É uma visão sem estereótipo, é uma visão sem caricatura, é uma visão que exalte a natureza e exalte as características do Nordeste sem precisar jogar elas no chão e reduzir elas e tornar realmente os brasileiros inferiores, os nordestinos inferiores em outros lugares do Nordeste. Pois bem, em primeiro lugar, quando a gente está no caso de identificação cultural, nós estamos exaltando a cultura do cangaço, a festa junina, a nossa culinária típica e as nossas características, o nosso sotaque. Nós estamos internalizando, quando a gente bota isso de um jeito sem caricato, de um jeito com orgulho, em filmes, em seriados, em documentários. Não só nós estamos internalizando que nós deveríamos ter orgulho dessas características, como também quaisquer brasileiros que estiverem assistindo também vão perceber e vão normalizar a ideia do nordestino em como ele realmente é, sem precisar se adaptar para encaixar nos moldes em outros estados, em outras regiões, e sem precisar sacrificar a sua cultura para poder ser aceito no emprego. Porque quando você tem essa representação no cotidiano, em uma mídia mainstream, você está internalizando essa cultura como nordestino, você está normalizando o jeito que o nordestino é, sem precisar fazer nenhum tipo de sacrifício. Mas não só isso. Porque nós não estamos falando aqui de que você só deveria unicamente ter a visão cultural. Mas por que a gente não deveria priorizar a visão desenvolvimentista? Bom, seria muito, muito, muito interessante que todos os cérebros que existem no Nordeste continuassem aqui, que desenvolvessem o Nordeste, que desenvolvessem as indústrias hidrelétricas. Só que isso não vai acontecer com essa visão em filmes e documentários. Isso vai acontecer com investimento.
Isso vai acontecer com realocação de recursos. Isso vai acontecer quando a bolsa de pesquisa para engenharia elétrica no Brasil deixar de ser R$400. Isso só vai acontecer quando essas medidas forem feitas efetivamente. E não só porque quando eu estou assistindo uma novela, a CEO de uma empresa de energia elétrica é nordestina, é paraibana, é baiana. Isso só vai acontecer quando as medidas foram efetivamente feitas. Mas voltando ao ponto de identificação cultural que eu iniciei o meu discurso. Bom, isso eu já mostrei porque que a visão desenvolvimentista elas não vão trazer todos os efeitos e todos os impactos que seriam maravilhosos, mas que infelizmente não serão possíveis apenas por isso. E por que a visão cultural vai sim trazer uma mitigação do preconceito, uma mitigação, a diminuição do sentimento de inferioridade que os nordestinos sentem em outros lugares do Brasil. Bom, quando você tem essa normalização, quando você tem essa mitigação do preconceito, primeiro que de tudo, o preconceito, obviamente, vai diminuir. As pessoas vão deixar de olhar pra você torto, deixar de olhar pra você estranho, só porque você pronuncia os Ds e os Ts de forma diferente. Você vai começar a se posicionar de maneira mais orgulhosa, sem se sentir envergonhado de quem você realmente é. E essa mínima energia, esse mínimo incentivo dentro da mente de cada uma das pessoas vai incentivar a fazer pequenas escolhas no dia dela que vai fazer com que elas sejam cada vez mais aceitas na sociedade. Por exemplo, eu não vou ter vergonha agora de me apresentar em público porque o meu sotaque é muito perceptível e por essa apresentação em público que eu fiz, pode ser que esteja uma pessoa na plateia que goste muito do que eu realmente estou apresentando e que me chame para, por exemplo, um estágio ou alguma coisa do tipo. E sim, isso é um exemplo ponto, mas que é uma coisa que seria possível que atualmente os impedimentos dessa visão nordestina você sente muita vergonha e você não vai fazer isso. E você vai acabar perdendo muitas oportunidades por causa disso. Mas não só isso. A gente não está dizendo que com essa identificação cultural, o preconceito vai acabar. Isso é uma coisa gigante, a gente não pode garantir isso. Mas o que a gente pode garantir é que as pessoas que sofrem o preconceito, os nordestinos fora do Nordeste, que sentem atualmente esse sentimento de inferioridade, eles vão deixar de se sentir esculachados, eles vão deixar de se sentir isolados. Eles vão deixar de se sentir que eles precisam se adaptar para entrar nos moldes que foram impostos para ele pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste, e que a partir disso, a partir desse foco, dessa priorização, e essa é a palavra-chave, essa priorização da representação cultural do Nordeste, das praias do Nordeste, dos trejeitos do Nordeste, do sotaque, das vestimentas, de tudo isso, você vai trazer, de novo, um maior sentimento de orgulho nos nordestinos, principalmente, por exemplo, o primeiro stakeholder que foi imposto nesse debate para os nordestinos que atualmente vivem fora do Nordeste. Os nordestinos que trabalham em empresas do Sul, os nordestinos que trabalham, sei lá, com a Bolsa de Valores no Paraná, eles vão se sentir orgulhosos do que eles são. Eles não vão precisar. E isso só vai ser feito quando a gente impõe a visão cultural. Porque a gente sabe que quando você impõe a desenvolvimentista, você não vai estar totalmente deixando de lado a visão cultural. Mas você vai estar ativamente deixando de promover a visão cultural para desenvolver uma visão desenvolvimentista. Que apesar de o que o governo tenta trazer como uma coisa muito boa, não vai realmente acontecer. Mas antes de eu continuar meu discurso, eu concedo primeiro uma lógica capitalista, mostrar as capacidades profissionais, político-econômicas da região, é que conseguiremos o respeito tão necessário. Ótimo. Poderíamos até ter respeito por esse modo, mas a gente tem um respeito muito mais forte por esse outro modo da cultura, mas não só isso. Quando a gente tem essa desenvolvimento, você pode até dizer no discurso, eu acho que foi do segundo governo, que ela disse, olha, os empresários, eles também são pessoas, eles vão ver que, eu quero mostrar por que não o Nordeste. Eu vou dizer por que não o Nordeste. O Nordeste não tem um incentivo fiscal para as empresas que elas vêm. O Nordeste, ele não tem uma prioridade para desenvolver esse tipo de desenvolvimentista, porque é uma própria estrutura da economia e das priorizações. E que isso não será feito por meio da representação, que é justamente o foco desse debate, o cerne desse debate. É uma visão que a gente vai passar para a população brasileira, uma visão que a gente vai passar para os nordestinos fora do Nordeste, para as pessoas que estão fora do Nordeste, que continuam com uma xenofobia muito grande para a nossa região, e que, por causa de todos esses motivos, e por causa do foco dessa moção e o que essa moção realmente pretende atingir, eu tenho muito orgulho em me opor. Boa tarde a todos, eu me chamo Caio. É um enorme prazer estar aqui na final do Armorial, representando a SDP. E sem mais delongas, eu iniciaria o meu discurso
Em 3, 2, 1. Mesa, primeiramente eu gostaria de reforçar que a gente tá falando que a gente não tá dizendo aqui no nosso caso como um todo que a raiz cultural ela não importa e que ela não merece alguma atenção. Mas a atenção voltada para ela vai fomentar sim essa visão limitadora do Nordeste. Ela vai fomentar essa visão xenofóbica desse contexto como um todo, uma vez que ela vai deixar de lado os aspectos centrais do desenvolvimento da região e vai adotar uma visão determinista. O Nordeste não tem nada além dessa cultura. Então é preciso entender o Nordeste como a potência regional econômica e educacional que ele é, e a potência regional educacional e econômica que ele tem um potencial para ser. Então eu reitero que a cultura também é sim, faz parte dessa potência cultural. O Nordeste também é uma potência cultural, mas o momento atual do Brasil urge por uma posição desenvolvimentista, sim. Então, passando já para os pontos de refutações, para o primeira posição, vamos lá. O Nordeste, quando eles falam que a cultura, ele trata a cultura como um turismo, a cultura como uma atração. A gente tem que entender que o Nordeste ele é muito mais do que o turismo. Todo xenofóbico que a gente vê nas redes sociais, ele vai passar as férias no nordestino, ele vai passar as férias no litoral nordestino. Então, existem outras fontes de potência econômica no Nordeste. Existem outras fontes que podem e devem ser exploradas, que podem e devem ser voltadas as atenções no Nordeste. Então, o seu caso, ele não vai solucionar o preconceito. Deputada, a cultura ele tem o valor, ele tem o seu valor e precisa que a gente reconheça o valor dessa cultura e a gente concede que sim, que essa cultura tem o seu valor. Mas no momento que a gente vive agora, a gente urge deixar claro que o Nordeste não se resume a isso. E Yasmin, no discurso dela, mostrou para vocês, mesa, os motivos de por que o cenário atual do Brasil possui essa urgência. Tudo bem, vamos lá. A primeira posição diz que existe uma distorção e que distorce a diferenciação do Nordeste. Então, ela não me diz por que isso é importante, mas ainda assim a gente acredita que é necessário justamente mitigar essa diferenciação. É necessário justamente colocar o Nordeste em pé de igualdade com o restante do Brasil, para que os problemas de xenofobia, evasão nordestina e exercício da democracia possam ser sanados, para que esses problemas possam de fato possuir alguma forma de solução. Tudo bem. Então, um outro ponto é que a deputada fala que o nosso modelo traz uma falsa sensação de desenvolvimento. Então, ela fala como se a região, de fato, não fosse uma potência econômica. E é justamente isso que a nossa proposta tenta resolver. Porque o Nordeste tem um potencial de se tornar uma potência econômica, sim. Tem um potencial de se tornar uma potência e se equiparar e até superar essas grandes capitais. Então, é a partir do nosso modelo, a partir do mecanismo que, veja bem, mesa, nesse quesito já vou passar para a diferenciação como um todo. Só nós explicamos como a influência da mídia faz com que os empresários, eles fomentem o desenvolvimento econômico aqui, por meio do crescimento dessa economia. Só nós explicamos como que a redução do Nordeste à cultura vai impactar na democracia como um todo. Só nós explicamos que isso acontece por meio da eleição dos candidatos que não dão atenção às demandas específicas da região e isso funciona como uma retroalimentação do ciclo de desenvolvimento. Então, como um todo, já partiu para a nossa diferenciação e por isso a gente sai na frente da nossa casa alta. Beleza. Então, o caso da primeira oposição como um todo, ele vai se resumir a um cenário de atratividade de investimentos sazonais e vai desconsiderar os desenvolvimentos permanentes que trazem impactos muito maiores, que trazem impactos muito mais consistentes para a região como um todo, que são impactos que podem ser muito mais bem trabalhados no nosso cenário como um todo. Aceito, pode ir, Ana Lu. Você me disse que eu falo que o Nordeste não é uma potência econômica, mas para provar isso, você alega que a região tem potencial. Então, algo que tem potencial, ela ainda não é. Então, você só comprovou o que eu disse. Nalu, você está completamente enganado no seu ponto. Eu estou falando que o que o Nordeste já é uma potência. E justamente o fato, justamente pelo fato de como a região é vista, isso não é reconhecido. O Nordeste é uma potência e tem o potencial de se tornar uma potência cada vez maior, o potencial de se tornar uma potência cada vez mais desenvolvida. Então, a gente tem o potencial de se equiparar, de ser considerado iguais, sim. Então você alega uma singularidade, você alega uma diferenciação, mas a gente está alegando aqui que não é necessário que exista isso, porque nós já estamos em pé de igualdade com essas regiões como um todo. Então tudo bem. Passando agora para... Perfeito. Passando agora para o segundo governo como um todo, existe um ponto central que a gente precisa tratar sobre isso, que é quando ele fala que no nosso cenário essa fuga de cérebros não pode funcionar, que não vai ser resolvido, que os benefícios que a gente alega não vão ser resolvidos, mas mesmo a gente tem que entender que essa análise que a deputada trouxe, eu vou fazer uma delimitação muito necessária para esse debate como um todo. A gente tem que delimitar esse debate para dentro do Brasil. O Brasil como um todo já sofre com essa
com essa desigualdade, sim, a gente compra isso, mas a gente tem que entender que o Nordeste é o centro dessa desigualdade, a gente tem que entender que o Nordeste, que essa desigualdade precisa ser sanada dentro do Nordeste, a gente precisa entender que essa fuga de cérebros ocorre muito mais intensamente para o Sul, que essa fuga de cérebros é algo que afeta o Nordeste, então não é como se fosse uma coisa que não é necessário para o debate, não é como se fosse uma coisa que não fosse ter nenhum valor, porque existe sim um valor, e o valor é justamente sanar os preconceitos dessa região que possui tanta importância. Tudo bem, vamos lá. A gente passa para o segundo ponto, que é eles falam sobre normalizar a cultura sem ter nenhum tipo de sacrifício. Mas, Mesa, é necessário entender que é muito difícil o custo de implementar isso. As pessoas já têm essa visão impregnada, as pessoas já têm esse preconceito impregnado. Então, a partir do momento em que você simplesmente alega um nordestino que não é essa caracterização robusta, essa visão ainda vai continuar impregnada. Tudo bem, a gente dá o crédito de que isso possa ser feito ao longo do tempo, mas o custo-benefício disso vai demorar muito, o custo de aplicação disso pode demorar muito e pode ser que não traga resultados tão benéficos quanto eles apontam para vocês. Outro ponto que eu trago para o segundo governo é porque eles falam sobre sanar o preconceito. Mas eu falo para vocês mesmo por que o preconceito é sanado de forma mais efetiva e mais eficiente no nosso cenário como um todo. E parte justamente do pressuposto de colocar o Nordeste em pé de igualdade, de colocar o Nordeste no mesmo patamar que as demais potências, que as demais regiões. A gente precisa entender que a partir do momento em que a gente alega, que a partir do momento em que a gente mostra algo além da cultura, algo além do que a gente já tem, a gente está mostrando que a gente pode sim trabalhar esses outros aspectos, esses outros potenciais. Perfeito. Então, a gente precisa trabalhar no nosso cenário o orgulho nordestino. A gente precisa trabalhar o orgulho de ser nordestino. E eu vou ter esse orgulho a partir do momento em que eu possa saber e ter o discernimento das minhas condições de desenvolvimento da minha região. E com isso eu encerro o meu discurso. Obrigado pela atenção. Vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Infelizmente não vou haver apresentações hoje, mesmo porque eu tenho que correr a muita coisa para discutir. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que o discurso da minha dupla foi disparado o mais relevante, o mais impactante e o melhor explicado desse debate inteiro. Mas isso não significa que acabou no discurso dela, no nosso caso, porque o nosso caso ele é tão bom que dá para 2 discursos e mais ainda. Por que a protagonização do nordestino na mídia, que a Dana trouxe e discorreu brilhantemente sobre, é tão importante, Mesa? Vamos lá. Porque a autoestima do nordestino é justamente o aspecto mais fragilizado da realidade do nordestino que foi trazido nesse debate inteiro, Mesa. Essa questão de protagonização sobre como o nordestino tem a oportunidade de ver a sua própria cultura representada de maneira não caricata na mídia, de maneira justa na mídia, vai permitir que ele sinta orgulho de si mesmo. Isso é tão importante, principalmente porque o nordestino, na modernidade, ele não tem o direito de sentir orgulho de si mesmo. Porque a opinião vigente sobre o Nordeste e o próprio nordestino é justamente essa de um nordestino caricato, do nordestino que não vale a pena o tempo do dia, o nordestino que simplesmente não está a par das outras regiões do nosso grande Brasil. Essa fragilização tão grande do orgulho nordestino instigou a nossa casa a justamente valorar tanto esse ponto, ao ponto de construir um argumento e um caso inteiramente sobre ele. E o impacto que nós trazemos nesse caso, diga-se de passagem, é o único caso que foi verdadeiramente mecanizado e que é também o mais relevante. Mas tudo no seu devido tempo. Vamos lá. Antes de mais nada, uma diferenciação do nosso caso para o caso da primeira bancada da oposição. O nosso caso, ele é, antes de mais nada, um caso sobre preconceito e identidade. E por que esse preconceito e essa identidade, ele se sobrepõe a todo o resto que foi apresentado? Enquanto o caso da primeira bancada, ele se pautou principalmente na questão econômica e na questão do turismo. E por que a questão de identidade, ela se sobrepõe tanto à questão do turismo? Eu não vou chegar aqui e falar que o turismo e a economia não são importantes. Isso seria uma total e completa loucura. O que eu vou chegar aqui e falar é que o turismo e a economia nordestina não estão tão fragilizados quanto a percepção e o orgulho do nordestino sobre o Nordeste. Porque, como foi trazido pelas bancadas do governo, o turismo no Nordeste ele já é forte,
O turismo no Nordeste ele já é respeitado e as pessoas de fora do Brasil ele já vêm, de maneira que a atração que a primeira posição trouxe, embora muito útil no sentido de ampliar o turismo nordestino, ainda não é tão relevante porque ela já fortalece um aspecto no qual o Nordeste é forte, enquanto eles não explicam ou elaboram como que isso vai fortalecer justamente a percepção do Brasil sobre o Nordeste e do nordestino sobre ele mesmo e sobre a sua região. Prosseguindo um pouco de engajamento com a primeira bancada. O caso sobre desenvolvimento delas foi categoricamente refutado ao longo desse debate inteiro. O que elas trouxeram sobre desenvolvimento sendo ampliado no Nordeste não se sustentou porque elas não conseguiram mecanizar como que eu vou de... Eu sei do pode daqui a pouco. Como que eu vou de um Nordeste que ele é desenvolvido e tecnológico em mídia, um Nordeste que é representado como educado, um Nordeste que é representado justamente como futurista, em mídia, em filme, em série e tudo mais, como que eu pulo disso para um Nordeste que é tão polo tecnológico quanto São Paulo, quanto Curitiba, quanto todas as outras grandes regiões do Brasil que se pautam nas indústrias de ponta da economia brasileira. Elas não conseguem explicar isso, elas não conseguem mecanizar isso de maneira alguma e findam se atendo a pontos que no fim se referem justamente a investimento e não a questão cultural e questão midiática que é o cerne desse debate. Quando elas me trazem, por exemplo, o exemplo de Manaus. O exemplo de Manaus não é um caso cultural. O exemplo, como a Dama inclusive citou, não é um caso cultural. É um exemplo justamente de investimento que não está pertinente no debate. Mas mesmo se tudo que vocês trouxessem fosse verdade, o caso que vocês tentaram desenvolver sobre fuga de cérebros, ele não vai conseguir ganhar esse debate. Por quê? Porque ele não é tão importante, porque vocês não ajudam o nordestino a se valorar. Ainda que o nordestino ele não experiencia uma fuga de cérebros tão grande no mundo de vocês, esses nordestinos, eles possam ficar, vocês não dão em nenhum momento dos dois discursos, como que ele ficando aqui, ele vai conseguir superar justamente todo aquele contexto, aquela violência simbólica que foi imposta sobre ele, de pensar que, caraca, eu sou nordestino e eu não valho nada porque todo mundo acha que eu sou inútil e ninguém valoriza justamente a minha cultura. Vocês não mostram como que eles simplesmente, podendo ficar aqui, não tendo mais que fugir das condições econômicas, vocês não mostram como que isso per si vai levar o nordestino a se valorar mais. Isso é o que a gente mostra de maneira muito sistêmica e muito mecânica no discurso da Adana. Quando a gente traz que justamente valorar os aspectos culturais do nosso Nordeste nas produções midiáticas do Brasil vai possibilitar justamente essa questão de valorização do nordestino de si mesmo. Prosseguindo para o engajamento com a segunda bancada do governo, inclusive, não se esqueça, primeiro governo você deu, pode vocês, calma. Eles caem na mesma armadilha do primeiro governo e tratam o preconceito como se fosse a única razão que leva justamente ao subdesenvolvimento do Nordeste. Como que o preconceito que empresários e financistas sudestinos têm sobre o atraso, entre aspas, do Nordeste fosse a única razão para a qual o Nordeste ele não é tão avançado nas indústrias que nós citamos aqui, de desenvolvimento tecnológico, Isso simplesmente não é verdade. Há outras circunstâncias atenuantes, como a falta de educação da população nordestina, a sua falta de especialização, a falta de infraestrutura. No contexto justamente da falta de alguns recursos agriculturais e etc., que ajudam no desenvolvimento de outras regiões. Todos esses aspectos corroboram. Mas eu não vou ser louco em fingir que justamente essa questão do preconceito não importa. Mas antes disso, pode... Os investidores da indústria olham para aspectos macroeconômicos, não culturais, querem profissionais qualificados e não apenas tipos. Perfeito, maravilha, concordo plenamente. Mas isso destrói o caso de vocês. Porque vocês não me trazem como que vocês vão construir esses aspectos, vocês vão consertar esses aspectos macroeconômicos. A gente está lidando aqui puramente com a questão cultural, com a questão midiática. É isso que a moção traz que a gente pode alterar. Em nenhum momento a questão traz que a gente vai poder ficar construindo infraestrutura, que a gente vai estar abrindo novas faculdades, etc. A moção não dá a vocês o poder disso. Então esse ponto que você faz sobre essas questões macroeconômicas, em detrimento das questões culturais, na verdade, mostra que o caso de vocês ele está ainda mais fora desse debate. Mas continuando sobre o caso do segundo governo, eu não vou ser louco e falar que o preconceito dos empresários e financistas sudestinos não é relevante para o subdesenvolvimento econômico do Nordeste. Entretanto, ele é sim importante, mas ele não é importante ao ponto de trazer os impactos no escopo que vocês tentaram alegar. Os impactos que vocês tentam alegar só vai supostamente trazer o Nordeste a par do desenvolvimento de áreas como São Paulo, áreas como Paraná, áreas como justamente Mato Grosso do Sul, mas isso não é real.
Por quê? A influência desse preconceito nas atividades econômicas do Nordeste compartilha a importância com uma série de outros fatores, de maneira que o único caso que sustenta e é forte nesse debate é justamente o caso da Dana. Com muito orgulho, eu me apoio. A mesa agradece pelo excelente debate. A gente vai encerrar agora, fazer a deliberação e provavelmente vocês vão ter acesso aos resultados só no final. Vão ser todos divulgados juntos. Muito obrigada, tá, gente?